Carlos parou a caminhonete em frente ao portão de madeira deteriorado e olhou para o irmão. Roberto segurava os papéis da compra com as mãos tremendo, mas não de frio. Era meio-dia e o sol castigava o cerrado mineiro, mas uma brisa estranha vinha daquele terreno abandonado, carregando um cheiro que nenhum dos dois conseguia identificar. "Tem certeza de que é aqui?" perguntou Carlos, embora soubesse que sim. O endereço batia, o nome do antigo dono também, mas algo estava errado. A mulher que lhes vendeu o terreno havia sido muito específica. "Vocês podem construir onde quiserem, mas não mexam no galpão dos fundos. Está lacrado há 12 anos e deve continuar assim." Roberto desceu da caminhonete e empurrou o portão. Ele se abriu com um gemido agudo, como se não quisesse ser incomodado. Os irmãos caminharam devagar pela trilha de terra batida, observando a vegetação que havia tomado conta de tudo. Mas conforme se aproximavam da casa principal, algo chamou a atenção de Carlos. Pegadas frescas na lama seca. "Roberto", ele sussurrou apontando para o chão. "Alguém esteve aqui, recentemente." O irmão mais novo franziu o senho. A vendedora havia garantido que o lugar estava vazio há mais de uma década. Ninguém mais tinha as chaves. Então quem foi? Foi quando ouviram o barulho vindo do galpão que eles não deveriam abrir. Um barulho ritmado, como se alguém estivesse batendo de dentro para fora. Os dois irmãos se entreolharam, o barulho ritmado ecoando do galpão como uma batida constante. Carlos sentiu o coração acelerar. Não era imaginação. "Alguém estava lá dentro. Pode ser um animal", sussurrou Roberto, mas sua voz tremia. Eles tinham crescido na fazenda, conheciam os sons que bichos faziam. Aquilo era diferente, deliberado. Humano, Carlos pegou uma pedra do chão e caminhou devagar em direção ao galpão. A estrutura de zinco estava mais conservada que esperavam, como se alguém cuidasse dela regularmente. O cadeado na porta parecia novo, reluzente sob o sol do meio-dia. O barulho parou. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Até os bem-te-vis pararam de cantar. Carlos se aproximou da parede lateral e colou o ouvido no metal. Nada, mas tinha certeza de que havia alguém do outro lado contendo a respiração. "Tem alguém aí?" gritou Roberto, quebrando o silêncio. Uma voz rouca respondeu de dentro. "Vocês não deveriam estar aqui." Os irmãos recuaram instintivamente. Era um homem mais velho pelo tom da voz. Carlos olhou ao redor, procurando alguma explicação. Como diabos alguém havia entrado num galpão trancado por fora? "Somos os novos donos", disse Carlos, tentando manter a voz firme. "Compramos este terreno ontem." Uma risada amarga ecoou do interior. "Donos? Vocês não fazem ideia do que compraram, rapazes." Roberto se aproximou da porta, examinando o cadeado. Estava definitivamente fechado, sem sinais de arrombamento. Olhou para o telhado, todas as telhas no lugar. As janelas pequenas tinham grades soldadas, impossíveis de passar. "Como você entrou aí?" perguntou. "A pergunta certa", disse a voz. "É porque eu ainda estou aqui." Carlos sentiu um calafrio subir pela espinha. Havia algo errado naquele lugar. Algo que a mulher que lhes vendeu o terreno não havia contado. Ela parecia desesperada para se livrar da propriedade. Aceitou a primeira oferta sem hesitar. "Escuta", disse Carlos, "vamos abrir esse cadeado. Você sai daí e conversamos como pessoas civilizadas." "Não." A voz soou desesperada. "Vocês não entendem. Eu não posso sair. E vocês? Vocês precisam ir embora antes que seja tarde demais." Roberto franziu o senho. Tarde demais? Para quê? Um novo barulho começou a vir do galpão. Não era mais o ritmo regular de antes. Era o som de algo sendo arrastado pelo chão de concreto. "Algo pesado? Ela não contou para vocês", disse a voz agora mais baixa, quase um sussurro. "Sobre o que aconteceu aqui 12 anos atrás. Contou? Sobre por que ninguém mais quis comprar este terreno." Carlos olhou para Roberto, que estava pálido. A mulher não havia mencionado nada sobre a história do lugar. Só repetia que precisava vender urgente, que estava se mudando para Belo Horizonte. O som de algo sendo arrastado ficou mais forte, mais próximo da porta. "O que aconteceu aqui?" perguntou Roberto, embora parte dele não quisesse saber a resposta. A voz do homem ficou ainda mais baixa, como se ele temesse ser ouvido por alguém além dos irmãos. "Meu nome é Joaquim. Eu trabalhava aqui para o Dr. Silveira, o antigo dono.
Era caseiro, cuidava da propriedade. Ele fez uma pausa e o som de algo sendo arrastado parou, até o dia em que descobri o que ele realmente fazia neste galpão. Carlos sentiu o estômago apertar. O que ele fazia? Dr. Silveira era veterinário na cidade, respeitado, família tradicional. Mas aqui ele conduzia experimentos que nenhuma universidade aprovaria. Testava medicamentos em animais, depois em... Joaquim hesitou. Em pessoas que ninguém sentiria falta. Roberto engoliu seco. Pessoas? Moradores de rua, viciados, gente que a sociedade já havia abandonado. Ele os trazia para cá, prometendo trabalho, comida, um lugar para ficar. Mas eles nunca mais saíam. O barulho de algo sendo arrastado recomeçou, mais lento agora. Quando descobri, continuou Joaquim, tentei ir à polícia, mas quem ia acreditar em mim contra um doutor respeitado? Ele tinha conexões, dinheiro, influência, então resolvi agir por conta própria. Carlos olhou ao redor do terreno com outros olhos. A vegetação alta poderia esconder muita coisa. O que você fez? Coloquei fogo na casa principal numa noite que ele estava aqui com mais um voluntário. Dr. Silveira morreu no incêndio. O homem que ele trouxe conseguiu escapar, mas estava muito machucado. Ajudei-o a fugir. E você? Perguntou Roberto. Por que ficou? Uma risada amarga ecoou do galpão. Porque Dr. Silveira não me deixou trabalhar sozinho. Ele descobriu que eu tinha família, esposa, 2 filhos pequenos. Me obrigou a ajudar nos experimentos, ameaçando machucá-los. Joaquim fez uma pausa carregada de dor. Quando ele morreu, pensei que estava livre, mas a família dele descobriu minha participação. Fizeram uma proposta. Eu desapareceria para sempre, seria dado como morto e eles cuidariam da minha família. Minha esposa recebe uma pensão anônima há 12 anos, achando que morri no incêndio. Mas por que não tentou sair? Insistiu Carlos. Porque eles não só protegem minha família, eles me lembram toda semana que podem matá-los a qualquer momento. Minha esposa, meus filhos, minha mãe idosa. Se eu tentar sair daqui, se eu falar com alguém, se eu simplesmente desaparecer, todos eles morrem. Então eu fico. Há 12 anos eu fico. Carlos franziu o senho. Mas como eles sabem que você não vai fugir? Porque me mostram fotos da minha família toda semana. Descrevem a rotina dos meus filhos, onde estudam, que horas saem da escola, por qual rua caminham. A voz de Joaquim tremeu. E me lembram do que acontece com quem desobedece. Dr. Silveira não era apenas um veterinário sádico. Era também um colecionador obcecado. Obras de arte, joias antigas, ouro, documentos históricos, tudo comprado ilegalmente ou roubado. A família sabe que eu sei onde ele guardava tudo. O coração de Roberto começou a bater mais rápido. Uma fortuna escondida era exatamente o tipo de oportunidade que sempre sonhara. Onde estão essas coisas? Perguntou, ignorando o olhar de advertência do irmão. Embaixo de onde vocês estão pisando, disse Joaquim. Há uma entrada para um bunker secreto bem aí, coberta por terra e vegetação. Dr. Silveira construiu um verdadeiro cofre subterrâneo. Carlos olhou para o chão sob seus pés. Agora que prestava atenção, a terra parecia ter sido mexida recentemente. Alguém havia estado cavando ali. Mas tem um problema, continuou Joaquim, e o tom de sua voz mudou completamente. A família do doutor descobriu sobre o esconderijo. Eles vêm aqui toda semana procurar. E hoje, ele parou de falar. Hoje o quê? Insistiu Carlos. Hoje é quinta-feira. Eles sempre vêm às quintas-feiras. Foi quando os irmãos ouviram o som de carro se aproximando pela estrada de terra. 2 motores pelo barulho. Roberto olhou o relógio. 13h15. Vocês precisam sair daqui agora, sussurrou Joaquim urgentemente. Se eles encontrarem vocês aqui, vão pensar que estão atrás do tesouro. E a família do Dr. Silveira não deixa testemunhas. O som dos motores ficou mais alto. Carlos agarrou o braço do irmão e o puxou em direção ao matagal que cercava a propriedade. Roberto resistiu por um momento, olhando para o chão, onde supostamente estava escondida uma fortuna. Não podemos simplesmente ir embora. Você ouviu o que ele disse sobre testemunhas? Retrucou Carlos, puxando o irmão com mais força. Vamos nos esconder primeiro, depois decidimos o que fazer. Eles se agacharam atrás de uma moita espessa, a uns 20 metros do galpão.
Dali, podiam ver a entrada principal do terreno. 2 caminhonetes pretas subiram pela trilha de terra, levantando uma nuvem de poeira. A primeira parou perto da casa queimada, a segunda próxima ao galpão. 4 homens desceram dos veículos. Todos usavam roupas caras, mas práticas. Não pareciam bandidos comuns. Moviam-se com a precisão de quem estava acostumado a esse tipo de visita. Um deles, mais alto que os outros, caminhou diretamente para o galpão e bateu na porta. "Joaquim, sabemos que você está aí. Hoje é o dia." A voz do caseiro saiu do interior tensa. "Eu já disse que não sei onde estão os documentos que vocês procuram." "Documentos?" sussurrou Roberto para Carlos. "Ele falou em joias e ouro, não em documentos." O homem alto riu sem humor. 12 anos é tempo suficiente, velho. Nossa paciência chegou ao fim. Se você não nos disser onde nosso tio escondeu os papéis da herança, vamos ter que ser mais persuasivos." Carlos sentiu um nó no estômago. Joaquim havia mentido para eles. Não se tratava apenas de tesouros roubados. Era uma questão de herança familiar. "Meu sobrinho completou 21 anos na semana passada", continuou o homem. "Ele precisa desses documentos para reivindicar legalmente as propriedades que o Dr. Silveira deixou para a família. Sem eles, tudo fica no limbo jurídico." Um dos outros homens se aproximou, carregando uma serra elétrica. "Quer que eu corte o cadeado, Sr. Otávio?" "Ainda não, Márcio. Vamos dar mais uma chance para nosso amigo cooperar." Roberto cutucou Carlos e apontou para algo que havia passado despercebido antes. Ao lado da casa queimada, parcialmente coberta por uma lona verde, estava a caminhonete deles. Os homens certamente a haviam visto. "Joaquim", disse Otávio, caminhando ao redor do galpão, "parece que você recebeu visitas hoje. Há uma caminhonete que não estava aqui na semana passada. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. "Onde estão os donos desse veículo?" insistiu Otávio. "Não sei de nada", respondeu Joaquim, mas sua voz tremia. Márcio ligou a serra elétrica. O barulho ensurdecedor cortou o ar da tarde. "Senhor Otávio, encontrei algo interessante." Todos os homens se reuniram perto dele. Márcio apontava para o chão, exatamente onde Carlos e Roberto haviam pisado minutos antes. "Alguém esteve cavando aqui recentemente. E veja só." Ele se agachou e tirou da terra um pedaço de lona plástica. Isso estava enterrado bem raso. Otávio examinou o material. "É nova. Alguém escondeu algo aqui nos últimos dias." Foi quando um dos homens gritou da entrada do terreno: "Senhor Otávio, tem mais gente chegando." Carlos espiou por entre a vegetação e viu outro carro subindo a trilha. Este era diferente dos outros, um sedã branco comum com apenas uma pessoa dentro. Quando o motorista desceu, Roberto arregalou os olhos. Era a mulher que havia vendido o terreno para eles. A mulher desceu do sedã branco com movimentos hesitantes. Era a mesma pessoa que havia vendido o terreno para eles na véspera, mas agora parecia completamente diferente. No cartório, usava roupas simples e falava baixo. Hoje vestia um terno escuro e caminhava com determinação. Otávio se virou para ela com expressão de surpresa genuína. "Lúcia, o que você está fazendo aqui?" "Vim buscar o que é meu por direito", respondeu ela, a voz firme e clara. "E parece que cheguei na hora certa." Carlos franziu o senho. Joaquim havia dito que a vendedora se chamava Marta, não Lúcia, porque ela havia mentido sobre o nome. "Você vendeu este terreno ontem", disse Otávio, gesticulando para os homens pararem com as ferramentas. "Não tem mais direito a nada aqui." Lúcia riu de forma amarga. "Eu vendi o terreno, querido sobrinho, mas não vendi o que está enterrado nele, sobrinho." Carlos sentiu as peças de um quebra-cabeça complexo começarem a se encaixar. Lúcia era da família do Dr. Silveira. Ela havia vendido o terreno sabendo exatamente o que estava fazendo. "Você sabia que eles viriam comprar", disse Otávio, o tom de voz mudando para algo mais ameaçador. "Planejou tudo isso. Claro que sabia. Vocês vêm aqui toda quinta-feira há meses procurando pelos documentos, mas nunca pararam para pensar que talvez eu soubesse exatamente onde eles estão." Márcio desligou a serra elétrica. O silêncio que se seguiu era quase físico. "Os documentos de herança que vocês tanto querem", continuou Lúcia, "não estão no galpão.
Nunca estiveram. Joaquim está protegendo o lugar errado há 12 anos. Do interior do galpão veio um som que parecia ser Joaquim batendo na parede. Lúcia, não faça isso. Você prometi manter os segredos do meu irmão enquanto ele estivesse vivo. Ela respondeu. Silveira morreu há 12 anos. Minha promessa expirou. Roberto apertou o braço de Carlos. Lúcia era irmã do Dr. Silveira, não apenas uma vendedora qualquer, e aparentemente sabia onde estava tudo o que os outros procuravam. Onde estão os documentos? Perguntou Otávio, se aproximando dela. No lugar mais óbvio possível. Na casa onde vocês nunca pensaram em procurar, porque achavam que tinha queimado completamente. Lúcia apontou para a estrutura que eles haviam assumido ser apenas destroços. Meu irmão construiu um cofre à prova de fogo no porão da casa principal. Joaquim sabia disso, mas manteve o segredo porque eu pedi. Carlos olhou para a casa queimada com outros olhos. Vista de perto, era possível perceber que a estrutura principal ainda estava intacta. Apenas o telhado e as paredes superiores haviam sido danificados pelo incêndio. E o que você ganha contando isso agora? Perguntou Otávio. 50% de tudo que encontrarem. Era o acordo que eu tinha com Silveira antes dele morrer. Lúcia tirou um papel do bolso. Está tudo documentado e reconhecido em cartório. Eu tenho direito à metade da herança dele. Um dos homens de Otávio sussurrou algo no ouvido dele. O rosto do líder do grupo se fechou. Tem um problema, tia Lúcia. Os donos deste terreno chegaram há pouco e, pelo jeito, ainda estão por aqui. Lúcia olhou ao redor, notando pela primeira vez a caminhonete estacionada. Onde eles estão? Boa pergunta, disse Otávio, fazendo um sinal para os homens. Márcio, Reinaldo, façam uma busca no terreno. Eles não podem ter ido muito longe. Márcio e Reinaldo começaram a vasculhar o terreno, separando-se para cobrir mais área. Carlos fez sinal para Roberto se abaixarem ainda mais. A vegetação os escondia bem, mas se os homens chegassem muito perto, seriam descobertos facilmente. Enquanto isso, Lúcia caminhou até a casa queimada e começou a examinar os destroços. A entrada do porão fica na antiga cozinha. Vamos precisar remover alguns escombros. Otávio hesitou. Como sabemos que você não está nos enganando de novo? Você já mentiu sobre o galpão. Eu nunca menti sobre o galpão, respondeu Lúcia, virando-se para ele. Foi Joaquim que escolheu ficar lá para proteger a memória de Silveira, mesmo depois da morte dele. Eu apenas não corrigi as informações erradas de vocês. Do galpão veio a voz de Joaquim. Lúcia, você sabe o que vai acontecer se eles encontrarem aqueles papéis. A fortuna não são só documentos de herança. Cale a boca, velho, gritou Otávio. Você já nos enganou tempo suficiente. Mas Roberto havia prestado atenção nas palavras de Joaquim. Não eram só documentos de herança. Havia algo mais no cofre. Algo que Joaquim temia que descobrissem. Lúcia desapareceu parcialmente na escuridão, os passos ecoando na escada de metal. O feixe de luz da lanterna de Otávio iluminou as paredes úmidas, revelando inscrições antigas, riscadas no concreto. Nomes, datas, símbolos estranhos. Uma mistura de memórias de infância e segredos enterrados. Lúcia, o que exatamente tem aí embaixo? Perguntou Otávio, a voz firme, mas com um traço de curiosidade incontida. Não é só um cofre, respondeu ela, a voz reverberando do fundo. É algo que o Silveira construiu antes de desaparecer. Ele nunca quis que ninguém soubesse. Carlos trocou um olhar rápido com Roberto. O ar ali estava carregado, não apenas de mofo e ferrugem, mas de tensão. Márcio já se aproximava, as botas esmagando galhos no terreno. Eles tinham segundos para decidir. Roberto se inclinou e murmurou. Se formos espertos, descemos agora, antes que eles entendam o que realmente encontraram. Carlos hesitou, mas então ouviu o clique seco de uma arma sendo destravada atrás de si. Era um dos homens de Otávio. O olhar duro do sujeito dizia tudo. Não havia saída fácil. Otávio apontou para eles com a lanterna. Vocês dois, vão na frente. Carlos engoliu em seco. O metal frio da escada vibrava sob seus pés. O cheiro de papel velho ficou mais forte, misturado a algo mais metálico, quase ferroso, como sangue ressecado. Ao descer, a visão se abriu. Um corredor estreito, prateleiras abarrotadas de pastas, caixas lacradas com selos do governo e, ao fundo, uma porta reforçada de aço com o brasão da República gravado. Lúcia estava parada diante dela, os olhos brilhando de excitação e medo. Este lugar não guarda apenas dinheiro, disse quase num sussurro.
Guarda documentos. Provas que podem derrubar famílias inteiras. Inclusive a de vocês. O silêncio foi absoluto. Roberto arregalou os olhos. Otávio cerrou os punhos e Carlos percebeu tarde demais. A fortuna não estava em barras de ouro, mas em segredos capazes de destruir qualquer um que ousasse tocá-los. E naquele instante, ecoou do alto da escada a voz de Márcio. Senhor Otávio, encontrei os donos da caminhonete e eles não estão sozinhos. A escuridão, de repente, deixou de ser o maior dos perigos. A tensão cresceu no ar subterrâneo quando Márcio anunciou que não estavam sozinhos. Otávio respirou fundo, mas não desviou os olhos da porta de aço. Era como se todo o peso de sua vida estivesse prestes a mudar com o que havia atrás daquela barreira. Lúcia passou a mão pela superfície fria do metal, quase com reverência. Silveira dizia que se um dia fosse traído, a verdade falaria por ele. Esses arquivos contêm contratos secretos, listas de doadores, operações clandestinas, em coisas que podem implodir não apenas a carreira de meia dúzia de políticos, mas toda a confiança nas instituições. Roberto estreitou os olhos. Você quer usar isso como moeda de troca, não é? Não está atrás de dinheiro, Lúcia. Está atrás de poder. Otávio franziu a testa. Explique-se. Ela o encarou firme. Com esses documentos, quem controlar o que sai daqui decide o destino de famílias tradicionais, empresas bilionárias e até de partidos inteiros. Se expusermos tudo, o país mergulha no caos. Se escolhermos a dedo o que revelar, podemos redesenhar o tabuleiro político. Carlos sentiu o chão sumir sob os pés. O que antes parecia uma corrida por tesouros enterrados se revelava uma disputa muito mais perigosa. Ouro enferruja, mas segredos queimam para sempre. Do alto da escada, a voz de Márcio soou de novo, desta vez urgente. Eles estão armados. Vão entrar. Otávio se voltou para seus homens. Segurem a entrada. Depois olhou para Lúcia. Se isso for verdade, você acaba de colocar todos nós na mira de gente que não perdoa. Então me diga, qual é o jogo que você está jogando? Lúcia sorriu enigmática enquanto apoiava a mão sobre a fechadura eletrônica da porta. O mesmo que Silveira começou. O jogo de quem escreve a história. Com um estalo seco, a porta começou a se abrir, revelando não ouro, mas pilhas de dossiês, gravações em fita, pastas com selos confidenciais. Nomes de ministros, empresários e generais saltavam à vista. Segredos que nunca deveriam ver a luz do dia. E naquele momento, todos compreenderam. Quem saísse vivo daquele subterrâneo não estaria levando apenas provas. Estaria carregando o futuro de um país inteiro nas mãos. O som metálico da porta ecoou pelo subterrâneo, como se tivesse despertado algo que deveria permanecer adormecido. Quando as lâminas pesadas se retraíram, o ambiente revelou-se em meio a poeira e cheiro de ferrugem. Prateleiras alinhadas em fileiras, cada uma abarrotada de caixas, pastas seladas e gravações antigas em fitas magnéticas. O brasão da República estampado em várias delas denunciava a origem oficial dos documentos. Lúcia deu um passo à frente, iluminando o interior com sua lanterna. Aqui está o verdadeiro tesouro, não barras de ouro ou cofres cheios de joias, mas verdades enterradas. Silveira nunca confiou em ninguém, por isso guardou cada segredo que lhe foi entregue. Carlos sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquele armazém era um campo minado. Qualquer folha de papel ali poderia ser suficiente para derrubar ministros, arruinar bancos, incendiar partidos políticos inteiros. Bastaria uma palavra, um documento vazado, e o país entraria em convulsão. Otávio entrou com passos firmes, mas os olhos denunciavam inquietação. Ele puxou uma pasta vermelha marcada com carimbo de ultra-secreto. Ao abri-la, se deparou com fotografias de reuniões clandestinas, listas de depósitos em paraísos fiscais e assinaturas reconhecíveis de nomes que ele mesmo havia apoiado em campanhas passadas. Isso é dinamite pura, murmurou. Roberto, com expressão de avidez, aproximou-se de outra prateleira. Retirou uma caixa menor, envolta em fita adesiva envelhecida. Dentro havia fitas cassete numeradas e uma pasta com transcrições datilografadas. Escutas telefônicas. Eles gravavam tudo. Reuniões militares, conversas de gabinete, até diálogos de juízes. Lúcia ergueu o queixo triunfante. Agora vocês entendem? Quem controlar isso, controla o destino do país.
Podemos negociar com qualquer facção, qualquer governo estrangeiro. Essas provas são mais valiosas que petróleo, mais temidas que armas nucleares. Carlos, ainda hesitante, finalmente se pronunciou. E se tudo isso vier à tona de uma vez? Não haverá negociação, só caos. As ruas vão ferver, o povo não vai aceitar tamanha podridão revelada de uma vez só. Otávio respirou fundo, a mente já calculando caminhos possíveis. Não precisamos mostrar tudo. Basta escolher os alvos certos. Derrubar um adversário aqui, neutralizar outro ali. A informação pode ser usada como espada ou como escudo. Nesse momento, as vozes do lado de fora ecoaram pelo subterrâneo. Gritos, passos correndo, o choque metálico de armas sendo preparadas. Márcio avisou com desespero. Eles estão forçando a entrada. Roberto cerrou os dentes. Se ficarmos discutindo, não teremos escolha. Eles tomarão tudo de nós. Lúcia, porém, manteve a calma. Aproximou-se de uma estante lateral, moveu uma caixa aparentemente banal e revelou um painel metálico embutido na parede. Digitou uma sequência no teclado escondido e um compartimento deslizou, revelando um estojo preto, pequeno, mas selado com lacres oficiais. Este é o coração de tudo. Silveira dizia que, se fosse preciso destruir o sistema, bastava abrir esta caixa. O silêncio caiu como uma lâmina. Todos olharam para o estojo. Carlos engoliu em seco. O que tem aí dentro? Lúcia fechou os olhos por um instante e depois respondeu. Uma lista única. Não apenas de políticos corruptos, mas de generais, juízes, empresários, todos conectados. Um mapa completo das relações de poder que sustentam o país desde a redemocratização. Quem tiver essa lista pode destruir qualquer um, ou todos ao mesmo tempo. Otávio se aproximou lentamente, quase hipnotizado. Com isso, ninguém jamais poderá nos enfrentar. Mas Carlos deu um passo à frente, a voz carregada de urgência. Não percebe, Otávio? Esse poder não é humano. Ninguém consegue controlar um segredo desses sem ser consumido. Se tentarmos usar, seremos engolidos como Silveira foi. As vozes acima ficaram mais próximas. O estalo seco de portas arrombadas ecoou pelo subsolo. O inimigo estava a segundos de entrar. Lúcia segurou o estojo contra o peito, os olhos faiscando. A decisão é agora. Ou usamos isso e mudamos o tabuleiro para sempre, ou deixamos que caia nas mãos erradas. Mas lembrem-se, depois de aberto não há retorno. Otávio olhou para Carlos, depois para Roberto e então fixou o olhar em Lúcia. A tensão era insuportável. O futuro do país, o destino de todos ali, estava condensado naquele instante, naquela caixa. E antes que qualquer decisão fosse tomada, a explosão de uma granada na entrada iluminou o subterrâneo em clarões violentos. O inimigo estava dentro. O tempo havia se esgotado.